Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade, então, sem muita enrolação, falar da nossa tabela periódica e propriedades periódicas. Hoje nós vamos falar das propriedades periódicas, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar então da primeira propriedade, já que nós já falamos de blindagem, tá? Tamanho do átomo. Considerando o átomo como uma esfera, né? Então o tamanho do átomo é o raio atômico, a distância entre o núcleo e o elétron mais externo, tá? Então nós temos ali o raio atômico, né? Conjunto de raios metálicos e covalentes, né? E o raio metálico, que é a metade da distância entre dois núcleos de átomos vizinhos no sólido, né? E o raio covalente é a distância entre o núcleo do átomo e a sua eletrosfera. Só que é o seguinte, pessoal, a eletrosfera é uma nuvem de elétrons, ela não é uma coisa fixa, certinha, né? Então não tem como a gente saber até onde que vai esse raio atômico. O raio atômico, então, ele é considerado quando ele está ligado com outro átomo igual, tá? Porque daí se ele está ligado com outro átomo igual, obviamente que isso aqui vai se comprimir, né? Mas é assim que eles fizeram. Então utiliza-se a difratometria de raio-x, que mede a distância entre dois núcleos. Então nós temos a distância entre dois núcleos, a metade, como os átomos são iguais, vai ser o raio atômico, tá? O raio atômico, pessoal, na tabela periódica, ele aumenta, o tamanho dos átomos ele aumenta nesse sentido, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Nós temos aqui na forma de desenho alguns elementos da tabela periódica, tá? Em picômetros. Picômetros é uma unidade de medida, 10 a menos 6 do metro, tá? O que acontece nos grupos, pessoal? Veja bem, eu tenho o hidrogênio, que só tem um nível, nível 1. Nós temos o lítio, que tem 1 e 2, ele termina em 1s2, 2s2, né? Então ele tem duas camadas, né? Camada 1 e camada 2. O sódio, ele tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ou seja, ele tem 3 camadas, certo? Então, hidrogênio, lítio e sódio, eles estão no mesmo grupo da tabela periódica, hidrogênio, lítio e sódio. Se eu for comparar, né, o hidrogênio, lembrando que não tem família, mas considerando com ele ali porque ele tem um elétron, está aumentando o raio atômico daqui para cá. Por que é que está aumentando? Porque eu estou aumentando o número de camadas, certo? Por isso que num grupo aumenta-se nesse sentido. E nos períodos? O que acontece nos períodos? Nos períodos, veja ali que eu mostrei para vocês aqui, ó, o raio atômico ele aumenta daqui para cá. Significa que daqui para cá ele está diminuindo. E é isso que a gente observa, ó. Eu tenho aqui elementos, o sódio, o magnésio e o alumínio. Eles estão todos no mesmo período da tabela periódica. Daqui para cá ele diminui. E por que é que ele diminui? Vamos olhar o que acontece com a carga nuclear efetiva, né? O sódio tem essa distribuição eletrônica aqui. O último elétron lá, ele tem aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons blindando, tá? Aqui eu tenho 2 elétrons na última camada, no magnésio, e eu tenho os mesmos 10 elétrons blindando. E aqui, na última camada, eu tenho 3 elétrons na camada 3 e tenho os mesmos 10 elétrons blindando. Se eu for fazer o cálculo da carga nuclear efetiva, eu tenho aqui 11 elétrons menos a blindagem, que é 10, dá 1. Aqui eu tenho 12 elétrons menos a blindagem, que é 10, dá 2. E aqui eu tenho 13 elétrons menos a blindagem, que é 10, dá 3. O que está acontecendo aqui com a carga nuclear efetiva? A carga nuclear efetiva está aumentando, ou seja, aquele último elétron lá está sentindo bastante o núcleo positivo. E este daqui está sentindo pouco o núcleo positivo. Se este elétron aqui, que tem carga negativa, sente muito o núcleo, este núcleo puxa esse elétron. E se ele puxa o elétron, ele diminui o tamanho do átomo, né? Ele contrai o átomo. Então, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor vai ser o raio. E é por isso que o raio atômico nos períodos, ele diminui nesse sentido, ok? E aí, ainda falando de tamanho de átomo, nós temos o que nós chamamos de contração lantanídica. Contração lantanídica, ela é um aumento, ou um pequeno aumento no tamanho do átomo,
e do íon, ao invés de um grande aumento que deveria ocorrer, tá? Vamos olhar aqui, por exemplo, aqui eu tenho vários raios atômicos, tá? Olha aqui, ó, eu tenho vários tamanhos de átomos, de raios, né? Vamos olhar o que acontece aqui, ó. Do lítio para o sódio, ele vai de 1,5 para 1,9. Aqui do sódio para o potássio, de 1,9 para 2,35, né? Tá aumentando bastante. Agora, olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho o crômio, de 1,29 vai para 1,40. Ok, aumentou bastante. Mas do molibdênio para o tungstênio, de 1,40 ele vai somente para 1,41. Ele aumentou muito pouquinho. Se esperava que ele aumentasse bastante, né? E isso não acontece. Então, vamos pegar aqui, ó, pessoal, o quarto período, o crômio, 1,29 angstrom, aqui, ó. O crômio tá aqui, ó. Crômio. O molibdênio 1,40 e o tungstênio 1,41 angstrom, né? Esse aumento não está sendo considerável. Então, vamos olhar o que está acontecendo naquela família. O crômio tem o número atômico 24, né? O último elétron, pessoal, ele termina em 4s2, tá? O último elétron entra no subnível S2 no nível 4. No molibdênio, ele tem 42 elétrons, ele entra na camada 5, tá? E o tungstênio, que tem o número atômico 74, o último elétron entra na camada 6. O que está acontecendo? Eu estou tendo um aumento muito grande do número atômico e também estou aumentando bastante a blindagem deles. Aqui, olha quantos elétrons eu tenho antes da última camada, né? Porém, eu estou aumentando só um pouquinho o tamanho do átomo. Isso acontece porque, olha a diferença, aqui termina, eu tenho SD, SD, e aqui eu tenho SF, né? O subnível F, se vocês lembrarem o que eu expliquei para vocês, ele blinda muito pouco, certo? Então, eu tenho o subnível F ali no tungstênio. E o subnível F, ele blinda muito pouco, ele protege muito pouco. Se ele protege pouco, isso significa que os elétrons, eles vão ser bastante atraídos para o núcleo, porque o subnível F quase não atrapalha, certo? Então, por mais que eu tenha muitos elétrons blindando aqui, 14 deles são no subnível F, pouca capacidade de blindagem, isso contrai o átomo de tungstênio. Isso acontece por causa da ordem de blindagem, né? O subnível S blinda mais que o P, que blinda mais que o D, que blinda mais que o subnível F. Ok? Então, resumindo ali, o raio atômico ele aumenta neste sentido ali. Ok? Deixei um exercíciozinho ali para vocês fazerem. E aí, pessoal, assim como nós temos raio atômico, nós temos o raio iônico, né? Íons são aqueles átomos que ganharam ou perderam elétrons, tá? Ele está relacionado com a distância entre os núcleos de cátions e ânions, né? Porque iônico envolve íons, tá? Como que faz para calcular isso daqui? Eles pegaram o íon óxido como padrão, porque tinha muito íon óxido, né? E atribuíram a ele o valor de 140 picométrons e calculou-se o raio dos outros íons com base nesse valor, tá bem? E aí, o que acontece com o raio do cátion e do ânion? Olha aqui o sódio neutro, tá? O sódio neutro tem essa distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, ou seja, 8 elétrons na segunda camada, e 3s1, 1 elétron na última camada, tá? Os átomos, eles tendem a ganhar ou perder elétrons, né, para ficar com 8 ou 2 elétrons na última camada, então o sódio tende a perder este elétron aqui para ficar com 8 da camada anterior, certo? Se ele perde este elétron aqui da última camada, consequentemente, como ele só tinha um elétron na última camada, ele perde a camada inteira. Então, isto é igual a isto sem a última camada, né? Ele se torna isso daqui, certo? Ele perdeu aqui aqueles elétrons. Então, ele se transforma no cátion sódio mais, certo? Cátion, aquele átomo neutro que perdeu elétrons. E aí, o que acontece? O raio do cátion, ele é menor que o raio do átomo neutro. Por quê? Porque ele perde a camada inteira. Agora, olha o que acontece com o ânion. O flúor, ele tem essa distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5. Tá aqui, ó, 2s2, 2p5, tá? Agora, o que acontece se o flúor ganha um elétron? Porque aqui, ó, ele tem 7 elétrons na última camada. E a gente sabe que os átomos tendem a ganhar
ou perder elétron para ficar com 8. Então, o flúor, ele tende a ganhar 1. Se ele ganhar 1, ele vai ficar como F-, ele vai se transformar num ânion. E a distribuição eletrônica dele fica um S2, 2S2, 2P6. Aí, o que acontece aqui? Esse ânion, ele vai ficar com um raio maior. Por quê? Porque se eu tinha aqui, no flúor neutro, se eu tinha 7 elétrons, ao átomo neutro eu tenho 7 prótons, certo? Então, aqui eu tinha 7 prótons e 7 elétrons. Eu tinha uma certa atração do próton pela eletrosfera. Mas agora eu tenho 7 prótons e tenho 8 elétrons. Eu tenho mais elétrons do que prótons. Esses prótons não têm força suficiente para atrair tantos elétrons. Consequentemente, eles vão ficando mais soltos e isso aumenta o tamanho do átomo. É como se fosse um cabo de guerra, né? Eu tenho 7 pessoas puxando 7 pessoas do outro lado. Fica empatado. Mas a partir do momento que tem 8 pessoas do lado de lá, ela começa a puxar mais para um dos lados, entendeu? Porque o outro lado tem mais força. É como se os elétrons quisessem sair, tá? Como consequência, o raio do ânion é maior que o raio do átomo neutro. E aí, nós seguimos a mesma periodicidade para o raio atômico e para o raio iônico, tá, pessoal? Se eu estiver comparando o cátion lítio mais com o sódio, com o potássio, com o rubídio, com o césio, todos do grupo 1 da tabela periódica, né? Se eu estiver comparando os cátions, aí sim eles seguem essa periodicidade, tá? E se eu estiver comparando os íons, a mesma coisa, tá? Agora, se eu estiver comparando um átomo neutro com um cátion ou com um ânion, aí a gente segue a regrinha que eu acabei de falar, ok? E aí nós temos ali alguns esquemas de raios de cátion e raios de ânions, né? Por exemplo, esses do grupo 1 e do grupo 2, a gente sabe que tem tendência a se transformar em cátions. Então, olha aqui, ó, o lítio cinza é o lítio neutro e o lítio rosinha é o lítio na forma de cátion. Ele tinha 1,34, foi para 0,68, ele está diminuindo, né? E aqui, no caso do flúor, olha aqui, o flúor é cinza, se ele for o flúor azul, é o flúor ânion, né? Aumentou de 0,71 para 1,33. E, se eu for comparar todos os ânions, eles aumentam nesse sentido, todos os cátions aumentam nesse sentido, né? E aumentam também neste sentido aqui, tá? Nesse sentido e neste sentido. Ok? Exercício para vocês fazerem. Vamos falar da energia de ionização. Energia de ionização, veja bem, ionizar. Ionizar, quais são os íons? Cátions e ânions, ou seja, a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa, tá? Então, veja bem, eu tenho um átomo A, qualquer, no estado gasoso. Eu vou remover um elétron. Se eu removo um elétron, eu transformo ele no cátion e libero um elétron, tá? Então, é a energia que eu preciso colocar aqui para remover um elétron. Veja bem, os metais, eles têm baixa energia de ionização. Por quê? Porque todos eles têm um elétron, tirando o hidrogênio, né? Tem um elétron na última camada e tem 8 ou 2 aqui na camada anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é fácil para eles perder esse elétron. Então, ele quer perder. Eu não preciso fazer muita força, não preciso dar muita energia para remover esse elétron, porque ele já quer perder esse elétron. É por isso que os metais aqui, ó, eles têm baixa energia de ionização e podem perder os elétrons facilmente. Já os não metais é o contrário, eles têm alta energia de ionização, né? Por exemplo, lá o flúor, né? O flúor tem uma camada, duas camadas, número atômico 9, né? 1s2, 2s2, 2p5, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui ele tem na primeira camada 2 e na segunda camada ele tem 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer perder 7 elétrons ou quer ganhar um? Ele quer ganhar um. Então, é difícil arrancar elétron dele, porque ele quer ganhar, ele não quer perder, né? Então, os não metais que estão desse lado da tabela periódica, eles têm alta
energia de ionização. Eu preciso fornecer uma alta energia para conseguir arrancar elétron dele, tá? Então, quanto maior a energia de ionização, maior é a dificuldade de remover um elétron de um átomo, tá? Agora, veja bem, vamos pegar, por exemplo, o alumínio. O alumínio tem essa distribuição eletrônica aqui, né? Então, ele tem ali um S2, 2 S2, 2P6, ou seja, ele tem 8 elétrons, e na última camada ele tem 1 elétron. O primeiro elétron, você gasta 6 elétron-volts para arrancar. É fácil. O segundo elétron, que a gente chama de alumínio mais segunda energia de ionização, o segundo elétron vai sair da outra camada, né? Que acabou esse. Gasta 18 elétrons-volts. E se eu quiser arrancar mais um, vai gastar 28. Ou seja, o primeiro elétron sai fácil, mas o segundo, o terceiro elétron saem de forma mais difícil. A gente diz que a primeira energia de ionização do primeiro elétron é menor que a segunda, que é menor do que a terceira. Por que que isso acontece? Por que que é mais difícil ir removendo elétrons à medida que já saiu o primeiro? Porque eu tenho muitos elétrons, digamos, o alumínio tem 13 prótons e tem 13 elétrons. Se sair um, ele tem 13 prótons e tem só 12 elétrons. Esse próton atrai mais, ele tem mais força, é a questão do cabo de guerra. Ele atrai muito fortemente esses 12 elétrons. A partir do momento que tem 12, sai um, ele ficou com 11. Eu tenho mais força ainda atraindo aqueles elétrons, entendeu? Tipo assim, eu já tô pobre, eu não vou deixar você levar a única coisa que eu tenho, entendeu? É isso que o próton fala pro elétron. Ok? Então, a energia de ionização, pessoal, ela varia nesse sentido. Ela aumenta aqui da direita para a esquerda e de baixo para cima, tá? Os gases nobres, pessoal, eles apresentam a maior energia de ionização de todos. Por quê? Porque ele está estável. Os gases nobres, eles já têm 8 elétrons na última camada. Eles não querem nem ganhar nem perder. Então, é muito difícil, se ele já é estável, remover elétron dele, tá? E como consequência, se você olhar aqui, ó, se você olhar, a energia de ionização, ela é o contrário do raio iônico. O raio vai nesse sentido, que é exatamente o oposto da energia de ionização, né? O que que acontece? Quem que vai ter alta energia de ionização aqui? O flúor. O flúor, se você for olhar, ele é o que tem o menor raio, porque os maiores átomos estão aqui e os menores estão aqui. Então, disso a gente conclui que os elementos que possuem pequeno raio atômico possuem altos valores de energia de ionização, tá? Exceção, ali a gente tem do boro e do berílio. Veja, o berílio e o boro, né? O boro, ele é um átomo menor, tá? Que tem maior energia de ionização. E o berílio, ele é um átomo maior, né? Que deveria ter menor energia de ionização. Mas isso não acontece. Se a gente for olhar ali, o berílio, né, ele tem uma maior energia de ionização e o boro, ele tem menor energia de ionização. E deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Isso acontece porque a energia de ionização, ela é determinada pelo orbital ocupado mais elevado no estado fundamental. Tá? A gente já sabe que quanto menor as F, menor a carga nuclear efetiva, maior o raio, né? O que vai acontecer com o berílio? O berílio tem número atômico 4, tem distribuição 1s2, 2s2. Então, a carga nuclear efetiva dele seria os 4 elétrons menos os 2 da blindagem, que dá umas F de 2. No boro, ele tem 5 elétrons menos os 2 da blindagem, dá umas F de 3. Então, o que acontece? O berílio, ele tem menor raio e tem a menor F. E o boro tem o raio maior e tem a maior carga nuclear efetiva. Isso está coerente. Porém, o berílio tem uma maior energia de ionização e o boro tem uma menor energia de ionização. Isso não deveria ser observado. Por que que isso acontece? Porque olha lá, o último elétron do berílio, ele entra no subnível 2s. No 2s eu tenho 2 elétrons. Já o último elétron do boro, ele entra no nível 2p. Então, aqui eu tenho 2s2 e tenho 2p. O subnível p, ele tem 3
caixinhas, né? Porque ele tem o PX, o orbital PY e o orbital PZ. E eu só tenho um elétron no subnível P. Agora, o que acontece com esse elétron no subnível P? Não é estável para ele ficar assim. Então, ele quer perder este elétron aqui, ele está fracamente ligado, esse elétron não está fortemente ligado. Ficar um elétron somente no subnível 2p não é bom. Para ficar estável, ele quer ficar assim, ó, igual ao berílio. Então, ele vai perder facilmente este elétron, é por isso que ele tem uma baixa energia de ionização. Exercício para vocês. Resposta. Ok, vamos falar da afinidade eletrônica, né? Olha o nome que diz, afinidade eletrônica, afinidade por elétrons, né? Então, ela é resumida com a energia liberada, presta atenção, energia liberada quando um elétron se liga, quando ele entra num átomo na fase gasosa. Como consequência, ele é o oposto da energia de ionização, tá? Ela é definida como afinidade eletrônica igual a menos a entalpia por ganho de elétron. Como que a gente resume? A gente tem um átomo na fase gasosa, ele ganha um elétron e se transforma no ânion gasoso. E para isso tem uma energia para ganhar esse elétron. Tá? Então, nós temos ali, ó, como que varia a afinidade eletrônica? Ela aumenta de baixo para cima e aqui da direita para a esquerda. Quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. A primeira afinidade eletrônica é um processo exotérmico, ou seja, é um processo espontâneo, né? Por exemplo, o oxigênio ganhando um elétron se transformando no O- é espontâneo. E a segunda afinidade eletrônica é um processo endotérmico, você tem que fornecer energia para ela acontecer. Nós temos aqui alguns valores de afinidade eletrônica, tá? Quanto mais negativo, mais fácil de entrar esse elétron, tá? Então, veja aqui, eu tenho aqui que é mais fácil de entrar elétron aqui no rubídio, por exemplo, no sódio, tá? São valores mais negativos nesse grupo. E aí nós temos algumas incoerências, por exemplo, o nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio tem um valor maior que zero, né? Entre o flúor e o cloro, né, nós temos valores arbitrários também. Vamos ver por que isso acontece, tá? As afinidades eletrônicas do berílio e do magnésio, elas são mais positivas do que o restante do grupo, devido à blindagem efetiva do orbital S preenchido, que vem antes do orbital P semi-preenchido, tá? No segundo período, eles não são tão negativos como se poderia esperar, ao pequeno tamanho desses átomos, devido à repulsão. Então, por exemplo, eu esperaria aqui, ó, que se ele aumenta daqui para cá, né, que o flúor fosse mais negativo do que ele é. Veja, de 349, esse valor aqui deveria ser mais negativo do flúor, e não é. Por quê? Porque como eu tenho ali um átomo muito pequenininho, que é o flúor, né, começa a acontecer repulsão de elétrons, e aí isso dificulta a entrada de um outro elétron ali, tá? E no grupo 5? No grupo 5 a gente também está vendo aqui uma incoerência, né? Eu tenho valores negativos, né? E o nitrogênio lá tem um valor positivo. Por que isso acontece? Vamos observar? Comparar o carbono com o nitrogênio. Distribuição eletrônica do carbono é um S2, 2S2, 2P5. Os últimos elétrons entram na camada 2. 2S2, 2P5 fica assim. Agora, o nitrogênio termina em 2S2, 2P3. O que acontece? O elétron que vai entrar aqui, entraria num orbital vazio, certo? E o elétron que entraria aqui, teria que entrar num orbital já semi-preenchido. Então, aqui nesse orbital, ele encontra uma repulsão grande, certo? Se ele encontra uma repulsão grande, vai ser difícil para ele entrar. Se é difícil para ele entrar, ele tem uma baixa afinidade eletrônica, diminui a AE, a afinidade eletrônica. E já aqui ele não vai ter repulsão, então ele vai entrar facilmente no carbono. E se ele entrar facilmente, ele tem uma alta afinidade eletrônica, tá?
Então, tá ali, pessoal, a afinidade eletrônica, ela vai neste sentido. Os gases nobres, a gente costuma dizer que não tem afinidade eletrônica, porque eles já são estáveis, então não tende a ganhar elétron, não tem energia para ganho de elétron, tá? Exercício novamente. E por último, vamos falar da eletropositividade e da eletronegatividade. Eletropositividade é a capacidade de um átomo em perder elétrons, tá? E eletronegatividade é a capacidade de um átomo em atrair elétrons. Então, qual que é a periodicidade? Na eletropositividade, vai neste sentido aqui. E na eletronegatividade, vai neste sentido aqui, tá? Não, a gente não define eletronegatividade nem eletropositividade para os gases nobres, tá ok? Veja que a eletropositividade, ela vai no sentido do raio atômico. Quanto maior o raio, mais eletropositivo. Isso faz sentido, porque se eu tenho um átomo grande, os átomos grandes estão aqui, né? Digamos, com um elétron na última camada e 8 aqui, é fácil para ele perder esse elétron, né? Agora, quando que um átomo tende a ganhar? Quando ele for pequenininho, né? Então, está indo exatamente o contrário do raio atômico. Se ele é pequenininho, ele está muito atraído pelo núcleo, ele não vai querer sair, ok? A eletronegatividade, existem vários parâmetros que definem a eletronegatividade. Eletronegatividade são valores tabelados, tem em tabela periódica, tem em tabelas de livros, tá? A que é encontrada na tabela do livro é chamada de eletronegatividade de Pauling, QP, tá? Existem outras tantas definições de eletronegatividade, mas as das tabelas são a eletronegatividade de Pauling, que indica a tendência que cada um átomo tem em atrair elétrons em uma ligação. Então, digamos que eu estou ligando lá o átomo de sódio com o átomo de cloro, com seus prótons e elétrons. Então, na ligação química, qual a tendência de cada um de atrair os elétrons, tá? O neônio, por exemplo, não tem eletronegatividade de Pauling, porque não se conhece composto de neônio. Para ter eletronegatividade de Pauling, ele tem que fazer ligação com alguém. Ele definiu como diferença de eletronegatividade como sendo a eletronegatividade do átomo A menos a eletronegatividade do átomo B como sendo 0,102 delta. E delta é medida em quilojoules por mol. E como que é determinado esse delta? O delta, né, que é a energia da ligação entre o átomo A e o átomo B, menos 1/2 da diferença, né, da soma da energia do A com o A e do B com o B, tá? Se esse delta der 1,7, esta ligação, ela tem 50% de caráter iônico. Se der menos que 1,7, essa ligação é covalente, e se der mais que 1,7, a ligação é dita iônica, tá? Mas isso aqui para nós, neste momento, não importa, nós só queremos saber o que é a eletronegatividade, que é a tendência em ganhar elétrons, né? E eletropositividade é a tendência em perder elétrons. Então, vamos voltar aqui. Aqui nós temos a eletropositividade, a periodicidade, e a eletronegatividade, a sua periodicidade, tá bem? Bom, pessoal, deixarei mais exercícios aqui para vocês fazerem. Tá? Aqui está um exercíciozinho para vocês fazerem. E aí, se vocês tiverem dúvidas, não conseguirem chegar na resposta, busquem lá no atendimento, tá bem? Se cuidem, um abraço.